Se eu acompanhar no violino quebrado, você me dá um prato de comida? Eu disse isso com a voz falhando, ali mesmo, parado na areia quente da praia de Boa Viagem, diante da mesa dos jurados que mal tentavam esconder a risada. O vento batia no meu rosto sujo, meu cabelo desgrenhado colava na testa e meus dedos, vermelhos, rachados, tremendo, apertavam o violino rachado como se fosse meu último pedaço de dignidade. O público apertado atrás deles ergueu os celulares ao mesmo tempo, como se eu fosse um acidente prestes a acontecer. Ouvi alguém dizer em voz alta que eu tinha cheiro de rua. Outro apontou para o meu pé descalço, rindo como se aquilo fosse um espetáculo à parte. A mesa tremia com o peso das mãos dos jurados batendo enquanto debochavam, e o objeto azul estranho no meio da mesa parecia brilhar só para me lembrar que eu não pertencia ali. Bruno Marcondes, o mais arrogante deles, inclinou o corpo para frente e olhou para mim como quem encara um inseto. "Isso nem afina, menino", disse ele tão alto que a primeira fileira de turistas repetiu a frase, rindo como papagaios. Eu engoli seco. Senti meu estômago embrulhar. Senti o sal do mar arder nos meus olhos. Senti minhas pernas virarem pó. Mas não soltei o violino. Não dei nenhum passo para trás. Fiquei ali, exatamente ali, como se aquela fosse a última linha entre mim e o fim. A praia inteira parecia respirar, esperando o meu fracasso. Um grupo de adolescentes começou a gravar meu rosto de perto, empurrando celulares quase na minha boca. O zunido das risadas virou um som só, pesado, abafado, como se eu estivesse preso dentro de um aquário cheio de vozes me esmagando. Eu abri a boca para falar alguma coisa, qualquer coisa, mas o ar não saiu. Meu peito travou. Minha garganta queimou. E foi aí que tudo ficou lento. As risadas, os celulares, os olhares, tudo ficou distante, como se o mundo tivesse apertado um botão de pausa. E naquele silêncio que não era silêncio, só medo. Eu pensei, eu realmente achei que minha vida acabaria ali. A cena ainda está congelada. Eu ainda estou parado no mesmo lugar. O violino ainda está firme na minha mão. E todos ainda estão esperando eu cair ou explodir. Mas eu não caí. Ainda não. A respiração começou a falhar. Não era só o medo. Era o ar pesado daquela multidão inteira soprando julgamento em cima de mim. Eu sentia meu peito subir e descer rápido demais, como se cada inspiração fosse um pedido desesperado por um pouco de coragem. O vento do mar batia no meu rosto, mas não refrescava nada. Parecia até empurrar a vergonha mais fundo. Meu queixo tremia. Minhas mãos sujas grudavam no violino rachado, como se ele fosse a única coisa que ainda me mantinha de pé. As pessoas foram se aproximando, apertando o círculo, deixando a praia menor, mais apertada, mais sufocante. Cada passo delas fazia a areia ranger atrás de mim, como se o chão tivesse ficado impaciente para me engolir. Alguns erguiam os celulares tão perto do meu rosto que eu via meu próprio reflexo distorcido na lente. Um menino sujo, faminto, com os olhos molhados e o medo estampado na pele. Outros cochichavam comentários que doíam mais que tapa. Coitado, vai passar vergonha. Ele quer o quê? Isso vai ser engraçado. E aí veio a frase que cortou tudo. Esse violino nem deveria existir. A voz veio forte, vinda de algum lugar no meio da multidão. O público respondeu com mais risadas, como um incêndio que se espalha rápido demais. Os jurados ouviram e acharam graça. Vi Bruno Marcondes baixar o olhar exatamente para o meu instrumento. E o sorriso dele ficou ainda mais cruel, quase satisfeito. Ao lado dele, Carla Figueira cutucou o estranho objeto azul que estava sobre a mesa. Aquele negócio que parecia deslocado de tudo, como se aquilo fosse parte da piada. Os 4 jurados começaram a cochichar, rindo baixo, rindo de mim, rindo do jeito que eu respirava, rindo só porque eu existia ali, deslocado, sujo, pobre, invisível, exposto diante de centenas de pessoas. Meu peito apertou. Eu senti ao mesmo tempo vontade de vomitar e vontade de sumir, e por um segundo achei que realmente ia desmaiar. Minha visão tremeu.
Meu suor ficou gelado. Minha boca secou tanto que eu mal conseguia engolir. A praia inteira, antes barulhenta, começou a ficar muda de um jeito estranho. Não era silêncio real, mas um silêncio interno, como se eu tivesse sido arrancado de dentro do mundo por alguns segundos. Só dava para ouvir meu coração batendo rápido, desesperado, tentando me manter vivo. E então eu percebi: se eu não respirasse agora, se eu não me segurasse agora, se eu não encarasse agora, eu jamais levantaria daquele buraco que eles cavaram para mim. A câmera de alguém chegou tão perto que eu senti o calor da mão invadindo meu espaço. Outro turista gritou pedindo para eu dar logo o vexame. Uma mulher comentou que minha roupa parecia ter sido arrastada pela rua. E eu parado, preso naquele instante, entre humilhação e pânico. Meu corpo congelou, minha mente travou e o tempo simplesmente parou. Naquele micro instante, tudo ficou em câmera lenta. Eu conseguia ver cada rosto, cada expressão, cada julgamento. As ondas lá atrás continuavam batendo, mas pareciam distantes, como se pertencessem a outro planeta. Eu senti que tinha algo enorme vindo, algo que ia me destruir ou me mudar para sempre. E eu confesso, eu realmente achei que minha vida acabaria ali. Ali mesmo naquela praia, na frente de todo mundo, na frente daqueles jurados que mal sabiam meu nome. Se você já sentiu isso, essa sensação de estar sendo esmagado por centenas de olhos ao mesmo tempo, comenta aí. Sério. Eu queria saber que eu não sou o único que já passou por isso. E se você quiser continuar comigo nesse caminho, fica por aqui. Porque o que vem depois disso não parece nem real. Mas antes de eu contar como essa história virou o que virou, eu preciso voltar. Preciso te mostrar como eu cheguei até esse exato segundo. O segundo em que a praia inteira esperava a minha queda. Porque nada disso começou aqui. Nada. E é agora que tudo congela. Como se o tempo segurasse meu pescoço e dissesse: volta, você precisa lembrar. Quando eu fecho os olhos ali na praia, com todo mundo me olhando, não é só o medo do presente que vem. É como se alguém abrisse uma porta dentro da minha cabeça e me jogasse de volta para muito antes de Boa Viagem. Antes do violino quebrado, antes dos jurados rindo de mim. Volto para Chapecó. Eu lembro do barulho do ônibus passando cedo na frente da casa, tão cedo que o sol ainda nem tinha decidido se ia nascer. A nossa casa era um quartinho no fundo de um terreno, com parede descascada e mofo subindo devagar, como se quisesse engolir tudo. O teto vazava quando chovia e o chão vivia úmido. Tinha cheiro de roupa molhada, café ralo e remédio barato. Eu dormia num colchão fino jogado no canto, tão perto da parede que se eu esticasse o braço, encostava no bolor. Minha mãe, a dona Lúcia, dormia do outro lado, em outro colchão que afundava no meio. A gente se esbarrava a noite inteira e às vezes eu acordava com ela chorando baixinho, achando que eu estava dormindo. Eu nunca falava nada, só fingia que não ouvia. Criança finge muita coisa para não piorar o que já dói. Nossa rotina era simples e pesada ao mesmo tempo. De manhã, ela me acordava com a mesma frase: bora, filho, o mundo não espera pobre. A gente tomava café preto, quase sempre sem açúcar, e um pedaço de pão dormido quando tinha. Quando não tinha, ela dizia que não estava com fome e empurrava o último pedaço para mim. Eu fingia que acreditava, mas meu estômago sabia a verdade. Depois do café, se não fosse dia de escola, a missão era a rua. A gente saía com 2 sacos grandes de lixo nas mãos, aqueles de mercado, para catar latinha. Eu odiava o barulho das latas amassando, aquele som metálico entrando no osso, mas era isso ou nada. Lembro do frio cortando a mão quando eu vasculhava as lixeiras. Às vezes tinha resto de comida misturado com garrafa e o cheiro vinha forte, azedo, queimando o nariz. Minha mãe sempre dizia para eu não fazer cara de nojo, porque orgulho não enche barriga. Eu fingia que não ligava, mas por dentro eu me sentia menor que qualquer coisa jogada no chão. Na escola, eu era o que chegava com o tênis rasgado e a mochila velha, ganhada de doação. O cheiro de casa grudava na roupa. Eu sentava sempre no fundo.
Não porque eu queria, mas porque era o único lugar que ninguém disputava. Ninguém senta perto do garoto que fede a rua, a lixo e a mofo. Quase ninguém falava meu nome. Alguns professores tentavam, mas a maioria só me chamava de você aí ou moço ali do fundo. Os colegas tinham apelidos mais criativos: catador, ratinho do lixo, mendiguinho. Eu ria às vezes para fingir que não doía, mas doía. Doía tanto que eu cheguei a acreditar que esse era meu nome mesmo. Eu era aquele que ninguém escolhia no futebol, o último da fila nos trabalhos em grupo. O que sobrava sem dupla quando o professor dizia: se organizem em pares. E quando alguém vinha falar comigo, quase sempre era para pedir lápis emprestado, copiar o dever ou tirar sarro de algum buraco na minha calça. A sala de aula era barulhenta, cheia de vozes e risadas, mas dentro de mim era um silêncio pesado. Eu ouvia tudo e, ao mesmo tempo, parecia que ninguém me ouvia. Era como se eu fosse transparente. Passavam por mim, trombavam, xingavam, riam perto, mas nunca paravam para ver de verdade quem eu era. Em casa, quando a gente voltava da rua com os sacos cheios de latinha, minha mãe separava tudo, amarrava bem e dizia que um dia nossa vida ia mudar. Ela tinha essa mania de falar de um futuro que não tinha nenhuma prova de que existia. Eu olhava para a mão dela, calejada, para o rosto cansado e queria acreditar, queria muito. Mas lá no fundo, eu já tinha começado a aprender que promessa para pobre quase nunca se cumpre. À noite, quando o frio apertava, eu me encolhia no colchão e ficava ouvindo os barulhos da rua. Risos de gente passando, carro com música alta, cachorro latindo. E às vezes, bem ao longe, alguém tocava alguma coisa. Um rádio perdido, uma TV ligada numa novela, uma música saindo de alguma casa melhor do que a nossa. Eu prestava atenção nisso. Não entendia de ritmo, de nota, de nada. Só sabia que aquilo me puxava para fora do corpo por alguns segundos. Eu não sabia ainda, mas era ali que alguma coisa dentro de mim começava a andar em direção à música, mesmo que o resto da minha vida estivesse parado. As brigas em casa eram baixas, contidas, quase sempre entre minha mãe e a conta de luz. Ela fazia as contas num caderninho velho, riscava números, murmurava palavras que eu não repetia. Às vezes, batia a mão na mesa e dizia que estava cansada. Depois respirava fundo, me olhava e forçava um sorriso. Mas a gente vai dar um jeito, tá? Eu sempre respondia que sim. E dormia pensando em como seria ter uma vida onde o dar um jeito não fosse a única resposta para tudo. Tinha dias em que a gente voltava para casa com tão pouca latinha que eu via nos olhos dela o medo de faltar até o arroz. Eu fingia que não percebia e dizia que não estava com fome, copiando a mesma mentira que ela me dava de manhã. A gente se protegia assim, com mentiras pequenas, para disfarçar uma verdade enorme. A gente estava sempre no limite. O que doía mais não era só o vazio da barriga. Era a sensação de que eu não tinha lugar no mundo, nem na escola, nem na rua, nem em casa. Era como se eu estivesse sempre ocupando espaço onde não era bem-vindo. Onde eu passava, parecia que o ar mudava, o clima mudava, as pessoas mudavam de assunto. Uma vez, lembro de ter voltado da escola com um panfleto amassado no bolso. Era de uma escola de música da cidade. Tinha um desenho de um violino bonito, brilhante, e umas notas desenhadas voando em volta. Eu fiquei encarando aquele papel a tarde inteira, sentado no degrau da porta, enquanto minha mãe lavava roupa numa bacia rachada. Aquilo parecia tão distante da nossa realidade quanto uma viagem para outro país. No dia seguinte, levei o panfleto para a escola e mostrei para um colega, o Gustavo Ribeiro. Ele riu na hora, riu alto, riu fundo, riu chamando os outros. Olha isso, o catador quer tocar violino, daqui a pouco está no teatro com roupa chique. A roda inteira riu junto. Alguém arrancou o panfleto da minha mão e amassou ainda mais. Eu deixei. Não respondi. Não briguei. Só senti o papel ir embora. E com ele foi junto um pedacinho de um sonho que eu nem tinha coragem de confessar que existia. Naquele dia, quando cheguei em casa,
Sentei no chão do quarto e fiquei olhando para o teto. Minha mãe perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Eu disse que não. Ela tinha tanta coisa para carregar que eu não queria colocar mais peso nas costas dela. Então, se alguma coisa doía, eu guardava para mim. Eu sempre guardei. Guardei os apelidos, guardei as piadas. Guardei o jeito que me olhavam de cima a baixo, como se eu não fosse nada. E quanto mais eu guardava, mais o silêncio dentro de mim crescia. Um dia, revirando uma caçamba atrás de um prédio velho, achei uma coisa que mudaria tudo, mesmo que eu não soubesse ainda. Entre madeira quebrada, pedaços de armário e lixo molhado, tinha um estojo duro, meio destruído, com um fecho torto. Eu puxei, limpei a poeira com a manga e abri. Lá dentro estava ele, um violino rachado, coberto de pó, com as cordas frouxas e um cheiro velho de coisa esquecida. Na hora, eu não pensei em escola de música, não pensei em palco, não pensei em nada grandioso. Eu só olhei para aquele instrumento quebrado e senti que tinha encontrado algo que também estava quebrado como eu. Levei o estojo para casa escondido, com medo de alguém tomar. A cada passo, o coração batia mais rápido, como se eu estivesse roubando o próprio destino. Quando cheguei, mostrei para minha mãe, esperando bronca. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Passou a mão devagar pelo violino e suspirou. Se isso ainda fizer algum som, já é mais música do que a gente tem aqui dentro faz tempo. Naquela noite, antes de dormir, eu apoiei o violino no colo e tentei tirar um som. Foi horrível, arranhado, desafinado, torto. Minha mão não sabia onde colocar os dedos. O arco escorregava. Parecia que eu estava brigando com um bicho estranho, mas mesmo assim teve um segundo, só um segundo, em que uma nota saiu mais limpa, pequena, tímida, quase tímida demais para existir. Foi rápido, tão rápido que quase passou despercebido. Mas eu ouvi, e meu coração ouviu também. Eu não sabia tocar, eu não sabia nada de música. Mas ali, naquele quartinho apertado, com o teto vazando e o frio entrando por debaixo da porta, eu vivi algo que não esquecerei. A sensação de que pela primeira vez alguma coisa respondia quando eu encostava o dedo. Porque o mundo inteiro sempre ignorou meu toque. Mas o violino, mesmo rachado, mesmo jogado no lixo, respondeu. E é por isso que anos depois, quando eu tô em pé naquela praia, com os jurados rindo do meu violino quebrado e da minha roupa suja, a dor não começa ali. Ela vem de muito antes. Vem de cada madrugada recolhendo latinha, de cada risada engolida, de cada panfleto arrancado da minha mão. Vem desse menino de Chapecó que olhava para o instrumento rachado e pensava, bem baixinho, para ninguém ouvir. Se um dia eu aprender a fazer isso soar, talvez alguém finalmente me escute. Eu repetia essa frase tantas vezes em silêncio que ela virou uma espécie de oração torta dentro de mim. Mas a vida não esperou eu aprender a tocar. O tempo passou rápido demais. Um dia eu era o menino de Chapecó com o violino rachado escondido embaixo da cama. No outro, eu já estava em Barbacena, tentando descobrir como um garoto pobre e sem sobrenome importante sobrevive sem cair no chão. Minha mãe ficou doente. O dinheiro, que já era pouco, começou a sumir de vez e eu precisei largar qualquer ideia de estudo decente. A prioridade virou pagar aluguel, comprar remédio, manter alguma coisa dentro da panela. O violino continuou comigo, mas foi ficando cada vez mais pro canto, como um sonho coberto de poeira. Comecei fazendo bicos, entrega de panfleto no centro, faxina em loja, carregar caixa em depósito de supermercado. Sempre tinha alguém para lembrar meu lugar. No primeiro depósito onde trabalhei, o gerente, Fernando Pacheco, me apresentou para os outros assim. Esse aqui é o Eduardo, mas podem chamar de Magrinho. Ele faz o que mandarem e não reclama porque está precisando. Os caras riram. Parecia que eu tinha sido vendido, não contratado. Nos primeiros dias, eu tentava ser rápido, educado, discreto, mas nada parecia suficiente. Se eu demorava 2 minutos a mais para descarregar um caminhão, vinham as piadas. Ô Magrinho, se correr assim aí, o estoque envelhece antes de você chegar.
Cuidado para a caixa não te carregar, nem? Eu ria, ou fingia que ria, porque se eu mostrasse que aquilo machucava, virava munição. Na hora do almoço eu comia no canto, em pé, perto da porta dos fundos, para não ocupar lugar na mesa dos outros. Um dia, o Marcos Lobo, um dos mais folgados do depósito, passou por mim e falou alto: "Olha lá, o moleque come igual cachorro, encostado no muro. Todo mundo olhou." Eu continuei mastigando como se fosse surdo, mas por dentro engoli a comida e a humilhação de uma vez só. Na rua não era diferente. Os vizinhos olhavam atravessado quando eu passava com uniforme simples e tênis gasto. Uma senhora, Dona Elza, comentou uma vez na calçada, achando que eu não estava ouvindo: "Esse aí é daqueles que cresce para virar nada, coitada da mãe." Eu ouvi, fingi que não. Mais uma vez guardei. Os pequenos insultos eram diários. No ônibus lotado, eu era o empurrado, nunca o defendido. Se alguém pisava no meu pé, eu pedia desculpa. Se eu tropeçava, riam. Se minha marmita tinha cheiro forte de comida requentada, vinham piadinhas. "Cheiro de favela essa comida aí, hein?" Na padaria, quando eu contava moedas para comprar pão, o atendente respirava fundo, como se estivesse perdendo tempo com alguém que não deveria estar ali. Uma vez, faltou 50 centavos. Eu perguntei se podia pagar depois. Ele me olhou de cima a baixo e disse sem nem pensar: "Aqui não é fiado não, meu filho. Vai juntando mais lixo que você consegue." As pessoas atrás de mim na fila ouviram. Ninguém defendeu, ninguém disse nada. Eu saí com o rosto queimando e tudo isso ia me diminuindo por dentro. Não era só vergonha. Era uma sensação constante de estar ocupando um espaço que não me pertence. Como se eu estivesse sempre pedindo licença por existir. À noite, quando eu chegava em casa, minhas mãos doíam, minhas costas reclamavam, minha cabeça girava com as frases soltas que eu ouvi durante o dia. Às vezes, eu pegava o violino, só para encostar o queixo nele, sem tocar nada. Era como se eu precisasse lembrar que ainda existia alguma coisa em mim que não era só funcionário barato, não era só o magrinho, não era só o menino que come encostado na parede, mas até o violino entrou na lista de motivos para rirem de mim. Um dia, levei o instrumento para o depósito escondido numa mochila velha, porque eu ia direto para a casa de um senhor que afinava instrumentos no bairro. Eu estava juntando dinheiro há meses para ver se ele salvava alguma coisa daquele pedaço de madeira rachada. No intervalo, a mochila caiu e o estojo abriu um pouco. Marcos Lobo viu. "O que é isso, mano?" Antes que eu pudesse responder, ele puxou. Abriu o estojo ali mesmo, no meio do pátio, na frente de todo mundo. "Olha isso aqui, gente. O magrinho acha que é músico." Risos. Risos em todo lugar. Risos batendo no metal das prateleiras, no concreto, no meu peito. Ele pegou o arco, imitou um som desafinado, rebolou o corpo zombando, todo mundo filmando, mandando áudio para os grupos de WhatsApp. "Toca aí para nós, maestro. Se tocar bem, a gente faz vaquinha para você comprar um prato de comida." Eu queria enfiar a cara dentro de uma caixa de papelão e desaparecer. Queria agarrar o violino e sumir dali, mas só fiquei parado esperando passar, como quem espera uma tempestade que não tem guarda-chuva para segurar. Petite insultos, grandes buracos. No bairro, as coisas não eram melhores. Quando eu passava na rua com o violino nas costas, as crianças apontavam e perguntavam para o pai: "Ele é artista?" E alguns respondiam sem dó: "Não, isso é pose. Daqui a pouco tá pedindo dinheiro no sinal." Teve uma vez em que tentei tocar 2 músicas numa pracinha perto da igreja de Nossa Senhora da Penha, depois do trabalho, só para ver se alguém parava para ouvir. Eu tremia, mas consegui tirar uns sons que, para mim, eram pelo menos dignos. Uma garota, Bianca Moraes, parou, ficou olhando um tempo e eu senti um fio de esperança. Ela virou para o amigo e falou sem baixar o tom: "Ele é até bonitinho, se não tivesse esse cheiro de rua e esse violino de cemitério." Os dois foram embora rindo. A nota que eu estava tentando segurar morreu junto. Tudo isso foi se acumulando.
Cada riso, cada piada, cada olhar de nojo foi cavando um buraco dentro de mim. Eu comecei a acreditar que eu não tinha direito de sonhar com nada além de carregar peso, catar resto, fazer o serviço que ninguém quer. A pior parte não era o que diziam na minha frente. Era o que eu começava a repetir para mim mesmo quando olhava no espelho. Você não é nada. Você não nasceu para isso. Você devia agradecer por ainda ter onde dormir. Mesmo assim, por algum motivo que eu não sei explicar até hoje, eu não conseguia largar o violino. Ele era ridículo, velho, rachado, desafinado, mas era meu. Era o único objeto na minha vida que não tinha sido dado de favor nem emprestado com cara feia. Eu tinha encontrado ele. Eu tinha escolhido ele. E num mundo em que tudo me era negado, ter escolhido alguma coisa já era muito. Só que quanto mais eu apertava o instrumento, mais o mundo apertava meu pescoço, tentando me convencer que eu nunca ia passar de um coitado com um violino torto. Por isso, quando eu tô lá na praia, anos depois, diante daquela mesa de jurados, com todo mundo rindo, com alguém gritando que meu violino nem deveria existir, não é só daquele dia que eu tô fugindo. Eu tô tentando não desabar em cima de todas as outras vezes em que eu fui lembrado de que, para muita gente, eu também nem deveria existir. A primeira grande humilhação pública da minha vida não aconteceu em Barbacena, nem em Chapecó. Veio um pouco depois, quando eu já tinha juntado dinheiro suficiente para pegar um ônibus para Joinville, tentando recomeçar de algum jeito. Eu tinha ouvido falar que o centro da cidade era movimentado, cheio de gente que talvez pudesse parar para ouvir alguém tocando. Mesmo que fosse alguém como eu, com roupa simples, tênis gasto e um violino que parecia ter saído de dentro de uma demolição. Era um sábado de sol. A praça estava cheia de famílias, crianças correndo, vendedores gritando preços, ônibus passando ao longe e aquela atmosfera de cidade grande que, para quem vem de baixo, sempre parece que vai engolir a gente vivo. O barulho era enorme, mas eu achava que se encontrasse um canto tranquilo, talvez pudesse arriscar tocar 2 ou 3 notas sem passar vergonha. Só talvez. Eu parei perto da fonte central, onde a água caía, fazendo um som que me dava coragem. Abri o estojo devagar, como quem revela um segredo feio demais para ser visto de longe. Tinha um grupo de adolescentes sentado no banco perto, rindo e olhando o celular. Um deles, um tal de Henrique Donato, me viu tirando o violino e cutucou os outros. "Olha lá, o músico de lixão chegou." Os amigos riram. Eu tentei ignorar. Respirei fundo, limpei a poeira da frente da camisa, ajeitei a postura como eu tinha visto músicos verdadeiros fazerem na TV. O arco tremia na minha mão. Minha boca estava seca. O mundo parecia menor ao meu redor, como se a praça inteira se inclinasse para ouvir meu erro. E então eu toquei. A primeira nota saiu torta. A segunda, pior ainda. Eu senti meu rosto queimar, mas continuei. Só que antes de chegar na terceira, ouvi aquele plim seco, cruel, frio. Uma das cordas arrebentou bem na minha mão, estalando alto, como se tivesse feito questão de anunciar minha derrota para a cidade inteira. A reação foi instantânea. Risos, celulares levantados, gente apontando. Uma mulher tapou a boca para segurar o riso e falhou. Um vendedor ambulante passou por mim dizendo: "Nem para pedir dinheiro isso serve, rapaz." Eu tentei recolher as cordas com pressa, mas bati o cotovelo no banco e derrubei tudo no chão. As crianças que estavam brincando perto começaram a zoar. Um dos adolescentes pegou o celular e colocou na minha cara: "Fala aí, maestro, essa foi de propósito?" O outro fingiu reger uma orquestra imaginária enquanto os amigos gargalhavam. Eu me ajoelhei na calçada, juntando as peças do violino como quem recolhe o próprio orgulho caído. Minha mão tremia tanto que eu deixei escapar a alma do instrumento, aquela parte de dentro, e o barulho ecoou como se estivesse quebrando meu peito. Pior do que as risadas era a maneira como as pessoas me olhavam. Não era só deboche,
Era aquela mistura de pena e desprezo, como se eu fosse um acidente no meio da calçada, algo que ninguém quer ver, mas não consegue evitar. E quando eu finalmente consegui colocar tudo de volta no estojo, levantei a cabeça e vi uma roda inteira de gente filmando. Pelo menos umas 20 pessoas, talvez mais. Gente que eu nunca conheci, que nunca vai saber quem eu sou, mas que achou que meu fracasso era digno de ser registrado. E foi registrado. O vídeo viralizou na cidade no mesmo dia. Chegou a lugares onde eu nunca coloquei os pés. E cada comentário que me enviaram, coitado, desastre, mendigo tocando lata, era como levar uma pedrada nas costas. Naquela noite, sentado na cama improvisada do quarto alugado, eu olhei para o violino em cima da cadeira e senti uma raiva tão grande que minhas mãos fecharam sozinhas. Eu queria quebrar aquele instrumento, queria jogar pela janela, queria sumir, mas não consegui. Em vez disso, eu chorei em silêncio, igual a quando era criança e ouvia minha mãe chorando, achando que eu estava dormindo. E sabe, eu não sei quem está assistindo isso agora, mas se você já passou por algo assim, ser ridicularizado na frente de muita gente, ser apontado como piada, sentir que seu erro virou entretenimento, comenta aí. De verdade, eu queria não ter vivido aquilo sozinho. Porque naquela praça de Joinville, quando o mundo todo riu de mim, eu percebi que não existe dor maior do que querer mostrar quem você é. E só ouvir o som de gente te destruindo. Ainda lembro da noite depois da humilhação na praça de Joinville. Eu sentei na beira da cama, o violino no colo, o barulho do vídeo ecoando na minha cabeça como se fosse um pesadelo que eu não conseguia acordar. Eu toquei as cordas soltas com a ponta do dedo, sem força, só para ouvir qualquer coisa que me lembrasse que aquele instrumento ainda era meu. E naquele momento, pela primeira vez na vida, eu pensei em parar. De verdade, parar com tudo. Eu guardei o violino no estojo, amarrei com um barbante velho e decidi que ia trabalhar dobrado no dia seguinte. Talvez música não fosse para mim. Talvez o mundo tivesse razão. Talvez eu fosse só um erro tentando tocar outro erro. Mas o universo é estranho. Às vezes, ele espera você desistir para jogar alguma coisa diferente na sua frente. Uns dias depois, precisei viajar até Campina Grande por causa de um trabalho temporário. Peguei um ônibus interestadual, viajei a madrugada inteira, desci no terminal com o corpo moído e a mente ainda mais cansada. O terminal estava lotado. Gente dormindo no chão, vendedores chamando passageiros, crianças correndo, ônibus chegando e saindo sem parar. Eu encontrei um canto perto de uma pilha de malas, sentei e abracei o violino. Não para tocar, só para segurar alguma coisa que ainda era minha. Mas não sei explicar o que aconteceu. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse a saudade da minha mãe, talvez fosse o silêncio que eu tentava afogar. Do nada, eu abri o estojo, coloquei o violino no ombro e arrastei o arco, sozinho no meio daquele caos. A nota saiu torta como sempre, mas eu fechei os olhos e tentei outra, depois outra e outra. Eu não tocava bem, mas pela primeira vez desde Joinville eu não estava tentando impressionar ninguém, só respirar. E no meio dessa respiração tremida, eu senti uma presença parando perto de mim. Quando abri os olhos, uma mulher estava ali, rosto sério, olhar profundo, o cabelo preso de um jeito elegante que contrastava com o terminal inteiro. Ela segurava uma pasta cheia de papéis, como quem vinha de algum lugar importante. "Você sempre toca com os olhos fechados assim?" Ela perguntou. Eu travei. Achei que fosse reclamação. Achei que fosse outra piada. Achei que fosse mais alguém dizendo que eu era ridículo. "Desculpa, moça, eu já paro, tá?" Falei rápido. Mas ela franziu a testa. Não de raiva, de curiosidade. "Não pedi para você parar." Eu fiquei quieto, a mão suando no arco, o coração disparado. "Qual seu nome?" ela perguntou. "Eduardo", respondi, baixo, como se fosse proibido dizer meu próprio nome naquele lugar. Ela respirou fundo, olhou para o violino quebrado e disse: "Eu sou Márcia Ferraz,
professora de música da Universidade Federal do Paraná. Na hora, minha garganta travou. O terminal inteiro pareceu sumir, como se só nós dois estivéssemos ali. Ela se agachou um pouco para ficar na minha altura e continuou. Seu instrumento está péssimo, rachado, mal montado, e essas cordas nem deveriam estar mais aí. Senti o rosto queimar. Era mais uma crítica. Claro que era. Por que não seria? Mas aí veio a parte que eu não esperava. Mesmo assim, você fecha os olhos como quem sente a música antes dela existir. Isso não é comum. Nem todo mundo faz isso. Eu congelei. Ninguém nunca tinha falado assim comigo. Ninguém nunca tinha percebido nada em mim além de miséria, sujeira e fracasso. Você não toca bem, ela disse com sinceridade. Mas tem algo no jeito que você tenta tocar. Algo que merece ser cuidado. Aquela frase me atravessou como uma luz fraca entrando por uma fresta. Pequena, mas suficiente para fazer o quarto inteiro parecer menos escuro. Ela abriu a pasta, tirou um cartão e me entregou. Não estou prometendo nada, mas se você quiser tentar, apareça no Centro Cultural da Vila Olímpia semana que vem. Eu quero te ouvir de verdade. Eu fiquei olhando para aquele cartão como se fosse proibido encostar, como se fosse um pedaço de futuro colocado na minha mão por engano. Ela se levantou, deu um último olhar para o violino e disse: Eduardo, às vezes o mundo inteiro pode rir da sua tentativa, mas tudo que eu vi agora foi alguém tentando e foi embora. O terminal voltou ao barulho normal. Crianças correndo, gente gritando preço de coxinha, ônibus buzinando. Mas dentro de mim ficou um silêncio diferente, um silêncio que não machucava, um silêncio que parecia dizer: talvez, só talvez, você não esteja tão sozinho assim. E eu não sei quem está assistindo isso agora, mas você já viveu isso? Um momento minúsculo, quase invisível, que ninguém percebe, mas que acende uma esperança que você nem sabia que existia? Se já passou por algo assim, comenta aí. Porque às vezes, tudo que a gente precisa para continuar respirando é alguém olhar para a gente e dizer: eu te vi. Eu cheguei em São Paulo com uma mochila leve e um medo pesado. A cidade parecia grande demais para alguém como eu. Cada prédio parecia apontar na minha direção, lembrando que eu não tinha nada, não era ninguém, e que qualquer passo em falso ali poderia me engolir sem deixar rastro. Quando desci do ônibus na rodoviária do Tietê, o barulho já me acertou como um tapa, buzinas, passos apressados, gente gritando, metrô lotado. Tudo corria rápido, como se o mundo estivesse atrasado para algum compromisso que eu não tinha sido convidado. Peguei 2 ônibus até a Vila Olímpia com o cartão que Márcia tinha me dado. A cada parada, eu sentia meu corpo ficar mais rígido, como se cada quilômetro que me aproximava daquele novo mundo estivesse me lembrando do quanto eu era pequeno. As ruas ficavam mais limpas, as calçadas mais largas, os prédios mais espelhados. As pessoas vestiam roupas melhores, andavam com pressa, carregavam pastas, falavam ao celular como se mandassem no planeta. Quando virei a esquina e vi o Centro Cultural da Vila Olímpia, fiquei parado uns segundos só olhando. Era grande, moderno, com uma fachada de vidro que refletia o céu de um jeito bonito demais para alguém que passou a vida vendo o telhado de zinco. E eu estava ali com minha camisa simples, meu tênis gasto e o violino quebrado dentro da mochila. Parecia até cena de filme onde todo mundo sabe que vai dar errado. Quando entrei, o cheiro mudou. Tinha cheiro de carpete limpo, madeira polida, perfume caro. Pessoas andavam pelos corredores com violinos limpos, celos brilhantes, pastas de partitura, roupas bem passadas, e eu, com o meu violino torto, parecia um borrão no meio daquele quadro perfeito. Márcia me esperava perto da recepção. Ela sorriu quando me viu, mas o resto do ambiente não sorriu junto. Algumas pessoas olharam para mim como se eu tivesse entrado por engano.
Outras franziram a testa discretamente, como quem tenta descobrir o que um garoto sujo de ônibus noturno está fazendo num lugar onde as janelas valem mais do que a casa onde eu cresci. Ela me chamou. Vem, Eduardo, quero te mostrar o estúdio de prática. Eu fui, mas cada passo parecia arrastar 50 quilos de vergonha. Quando passamos por um grupo de alunos, uma garota, Camila Duarte, eu descobri depois, olhou para mim de cima a baixo e deu um sorriso torto, daqueles que não escondem o julgamento. Ele é aluno novo? Ela perguntou com aquele tom de dúvida que não era dúvida, era deboche. Antes que Márcia respondesse, outro rapaz, Ícaro Martins, disse baixo, mas não o suficiente para eu não ouvir. Se for, é projeto social. Só pode. Risos abafados, olhares rápidos, o tipo de riso que finge ser gentil, mas carrega crueldade por trás. Meu estômago embrulhou. Eu senti a mão suar dentro do bolso. Eu me perguntei por que diabos eu estava ali. Quando entramos na sala de prática, pirei. O chão era de madeira clara, com espelhos enormes, acústica perfeita, instrumentos guardados em vitrines, partituras organizadas, um mundo tão diferente da minha vida que parecia até proibido para mim. Eu mal sabia onde colocar o pé para não parecer um intruso completo. Márcia me entregou um violino de estudo só para eu sentir a diferença. A primeira vez que toquei a corda, o som saiu limpo, limpo de verdade, e eu quase chorei ali mesmo. Eu tinha passado anos acreditando que a culpa da minha música torta era toda minha, quando na verdade metade disso era um instrumento quebrado que eu carregava desde Chapecó, mas não deu nem 10 segundos para eu perceber que não seria fácil. No corredor, alguns alunos pararam para olhar pela janelinha de vidro, riam baixo, comentavam entre si. Um deles murmurou: "Olha a postura dele, parece que vai desmaiar." Outro completou: "Esse aí não dura uma semana aqui. Eu ouvi tudo, eu sinto tudo." Cada palavra entrava no meu peito como uma farpa. A sensação era de estar sendo testado desde o primeiro minuto. Não pelo violino, mas pelas pessoas. Pela forma como me olhavam, como me mediam, como me diminuíam sem precisar dizer muito. E sabe o pior? Eu me sentia exatamente isso, menor. Menor que os violinos na vitrine, menor que os passos no corredor, menor que qualquer nota que eu tentava tirar. Mas Márcia me observava com calma, como se estivesse vendo outra coisa, como se enxergasse para além da sujeira das minhas mãos, da minha roupa simples e dos anos de dor que eu tentava esconder. Quando a aula terminou, eu sentei num dos bancos do saguão e fiquei ali, parado, tentando entender se eu tinha entrado num lugar que podia me salvar ou terminar de me destruir. E se eu puder perguntar para você que está vendo isso, o que você faria no meu lugar? Entraria, mesmo sentindo que o mundo inteiro está te olhando, como se você estivesse invadindo o território proibido? Ou voltaria para casa para evitar mais uma ferida? Porque naquele dia, ali na Vila Olímpia, eu juro, eu me senti mais longe do meu lugar do que nunca. Mas eu também sabia que se eu desistisse naquela porta, eu nunca mais ia cruzar nenhuma outra. Mas eu também sabia que se eu desistisse naquela porta, eu nunca mais ia cruzar nenhuma outra. Então eu fiquei. Os dias seguintes viraram um tipo de guerra silenciosa entre o que eu era e o que eu queria ser. De manhã, eu ajudava em serviços pequenos na região para trazer algum dinheiro. À tarde e à noite, eu vivia dentro do centro cultural. A madeira do chão começou a decorar a sola do meu tênis. O cheiro daquele lugar grudou em mim. O violino de estudo que Márcia me emprestou parecia pesado demais no começo, mas aos poucos virou extensão do meu braço. Minhas mãos doíam, muito. A pele começou a abrir em alguns pontos dos dedos. Eu dormia com a sensação do arco ainda encostando na corda. Às vezes, acordava no meio da madrugada, com o som de uma nota imaginária vibrando no ouvido. Era como se a música tivesse começado a me perseguir, não pelos aplausos que eu nunca tive, mas pela necessidade de provar para mim mesmo que eu não era só o garoto do vídeo de Joinville.
Márcia não aliviava. Ela corrigia minha postura, minha respiração, minha afinação, minha concentração. Mandava eu repetir o mesmo trecho 20, 30 vezes, até eu sentir que não aguentava mais segurar o instrumento. Quando eu errava, ela não dizia que estava bom, dizia que eu podia melhor, sempre podia. Essa sinceridade doía, mas doía diferente. Não era a mesma dor do desprezo. Era a dor de alguém que espera algo de você. Foi nessa rotina que a sensação começou a aparecer. A sensação de que alguma coisa grande estava vindo. Um dia, entre uma aula e outra, vi um cartaz grande colado no corredor. Festival de Canção, Praia de Boa Viagem, Recife. Do lado, o logo do Centro Cultural, patrocínios, palavras como seleção, finalistas, jurados convidados. Eu li aquilo umas 5 vezes, como se as letras mudassem de sentido se eu insistisse o suficiente. Márcia me chamou na sala dela alguns dias depois. Ela sentou, cruzou as mãos sobre a mesa e soltou direto: Eduardo, eu quero que você vá para esse festival. Eu ri. Não porque achasse engraçado, ria de nervoso, de medo, daquela vontade de dizer não antes de qualquer coisa dar errado. Ah, professora, você, ela insistiu, não porque você está pronto, mas porque você precisa de um lugar onde o mundo te ouça sem o filtro do vídeo viral de Joinville. Ela não sabia, mas só de ouvir alguém falar de mim longe da palavra vergonha já era algo enorme. A partir daí, tudo ganhou um peso diferente. Cada exercício deixou de ser só um exercício. Cada nota virou tijolo de um palco que ainda não existia, mas que eu já sentia debaixo dos meus pés. Enquanto eu treinava, o clima ao redor mudava. Nem todo mundo gostou da ideia. Camila Duarte, Ícaro Martins, Lucas Henriques, Paula Andrade, nomes que antes eram só ruído de corredor, começaram a se juntar ao fundo da minha mente como uma plateia silenciosa esperando minha queda. No começo era sutil, um comentário atravessado aqui, um olhar torto ali. Eu saía da sala de prática e ouvia: ele? Pro festival? Deve ser projeto de imagem para parecer que o lugar abraça todas as realidades. Risos baixos, suficientes para atravessar porta, parede, fone de ouvido, qualquer barreira. Teve um dia em que esqueci minha garrafa de água na sala. Quando voltei para pegar, vi Lucas e Paula encostados perto da porta, rindo de algo no celular. Eles não me viram de primeira, ou fingiram que não viram. Olha isso, mano. O vídeo dele em Joinville ainda roda no TikTok. Imagina isso estourando na época do festival. Lucas falou com aquele sorriso de quem acha a ideia divertida demais. E o Paula respondeu: vai ser perfeito, a história de superação desmoronando ao vivo. Minhas costas gelaram. Eu podia ter entrado e fingido que não ouvi nada. Mas eu paralisei do lado de fora, com a mão na maçaneta, sentindo cada palavra martelar meu peito. A partir daquele dia, os cochichos aumentaram. Algumas partituras minhas começaram a sumir da pasta. Lápis apareciam quebrados. Uma vez cheguei para treinar e a estante de partitura tinha sido ajustada para uma altura tão baixa que parecia piada. Quando perguntei, disseram que foi engano. Eu sabia que não era. Outra vez, fui pegar minha mochila, onde sempre deixava, e estava aberta, com o estojo deslocado. As cordas estavam estranhamente frouxas, como se alguém tivesse mexido. Quando comentei com um funcionário do centro, ele deu de ombros como se fosse paranoia minha. Mas eu não tinha mais o luxo de confiar na coincidência. Enquanto isso, a cidade lá fora continuava acelerada, como se nem soubesse que eu existia. Mas dentro do centro cultural, eu sentia como se estivesse num aquário, cercado por olhos que julgavam cada movimento, cada respiração, cada tentativa. A preparação para o festival foi ficando mais intensa. Márcia escolheu Vivaldi. Quando ela disse o nome, minhas mãos gelaram. Eu lembrei das vezes que eu tentava arrancar Vivaldi de dentro de um violino quebrado, numa casa mofada ou numa praça hostil. Parecia que a vida estava me obrigando a encarar de frente todas as minhas tentativas falhas. A rotina virou isso.
Chegar cedo, aquecer, estudar trecho por trecho, trabalhar arco, trabalhar vibrato, trabalhar respiração. Almoçar rápido, voltar para a sala, repetir tudo. À noite, quando o centro fechava, eu ia para a pensão onde dormia e ficava marcando a digitação dos dedos na perna, sem instrumento, como se o corpo precisasse decorar os caminhos mesmo sem som. Mas enquanto a parte técnica melhorava, a parte emocional era sabotada diariamente. Um dia, ao sair do banheiro, passei por um grupo falando alto. Alguém perguntou: "E se ele errar?" Outro respondeu: "Se ele errar, a culpa cai em quem colocou ele lá." No fim das contas, a gente ainda sai bonito na foto. Pelo menos tentamos ajudar. Era estranho. Eu sentia que para alguns eu era um risco de vergonha. Para outros, só uma oportunidade de história bonita para usar em folder de projeto social. Raro mesmo era quem me via como músico ou como alguém que podia, de fato, surpreender. Teve uma tarde em que eu entrei na sala e encontrei Lucas mexendo no computador de som. Quando ele me viu, sorriu rápido. "Relax, tô só ajustando aqui o sistema para a apresentação dos alunos." Quando comecei a tocar, o retorno ficou histérico. Um chiado absurdo que arrebentava qualquer possibilidade de eu ouvir o próprio som. Depois descobri que ele tinha deixado tudo bagunçado de propósito. Passei a aula inteira lutando contra um barulho que ninguém mais parecia disposto a resolver. Fora do centro não era muito diferente. No metrô, as pessoas olhavam para o meu violino com curiosidade. Alguns desviavam quando viam minha roupa simples, como se o instrumento fosse roubado. Um senhor chegou a perguntar: "É seu mesmo?" Eu tive vontade de responder que não sabia de mais nada, porque com tanta gente tentando me arrancar inclusive aquilo, às vezes eu duvidava mesmo. Mas por algum motivo que eu não sei explicar, a sensação de algo se aproximando continuava. Um peso no ar. Um ponto vermelho no horizonte. Era como se o festival já existisse dentro de mim antes de acontecer. Márcia percebia. Às vezes, depois de um ensaio mais longo, ela sentava na cadeira em frente e ficava em silêncio uns segundos. Depois dizia: "Você não está lutando só contra uma partitura, Eduardo. Eu sei, mas não deixa ninguém roubar o que essa música está começando a construir dentro de você." Eu a sentia, mas por dentro uma parte de mim perguntava se eu aguentaria até o dia do festival sem quebrar no meio, porque as sabotagens continuavam. Um áudio começou a rodar nos grupos de alunos. A gravação de alguém imitando minha voz, pedindo um prato de comida em troca de uma música ruim. A voz não era minha, mas a intenção era clara. O áudio terminava com uma risada geral e alguém dizendo: "Imagina esse menino na praia errando nota na frente da TV." Eu ouvi esse áudio num corredor vazio, com o fone dividido com um outro aluno que, sem perceber, me mostrou achando que era só piada interna. Ele não sabia que o alvo era eu. Eu soube na hora. Cheguei em casa naquele dia com a vontade quase física de jogar o violino pela janela. Mas, como sempre, não joguei. No lugar disso, fechei os olhos e tentei lembrar da primeira vez que tirei uma nota limpa. Do terminal de Campina Grande, do jeito que Márcia me olhou, da frase dela: "Isso merece ser cuidado." E foi assim, oscilando entre quase desistir e quase acreditar, que eu fui caminhando para o dia que mudaria tudo. O dia em que eu ia parar na frente de uma mesa de jurados, numa praia lotada, com um violino quebrado nas mãos e o passado inteiro pesando nas minhas costas, como se cada nota fosse um acerto de contas, com todos que riram de mim. O dia do festival em Boa Viagem começou errado antes mesmo do sol decidir aparecer direito. Eu cheguei cedo demais na praia, como sempre faço quando tô com medo de perder alguma coisa importante. O palco ainda estava sendo montado, os cabos espalhados, as caixas de som sendo testadas, a equipe correndo de um lado para o outro. O mar lá atrás fazia aquele barulho constante, mas para mim era como se tivesse mudo. O som que mais batia era o do meu próprio coração.
Fui direto para a tenda, onde os participantes guardavam os instrumentos. Peguei o violino com cuidado, como se encostasse num pedaço da minha alma. Quando abri o estojo, alguma coisa estava errada. As cordas estavam frouxas, de um jeito estranho. Não era descuido, era outra coisa. O cavalete parecia deslocado, e uma das cravelhas estava forçada num ângulo impossível, como se alguém tivesse girado com raiva e depois tentado arrumar de qualquer jeito. Meu estômago afundou na hora. Eu toquei na madeira e senti que ela vibrava diferente, frágil, instável. Na mesma hora, ouvi risos atrás de mim. Virei devagar. Lá estavam Lucas Henriques e Paula Andrade, apoiados num poste de metal, credenciais balançando no peito. Eles não disfarçaram. Relaxa, Eduardo. Lucas disse com um sorriso que nunca foi tão falso. Quando a gente é bom de verdade, toca até com violino estragado, né? Paula acrescentou. Ou você quer um prato de comida primeiro para ganhar coragem? O ar saiu do meu corpo como se tivessem me dado um soco. Eu soube ali, sem ninguém confessar, que tinham mexido no meu instrumento, que tinham colocado a mão na única coisa que eu nunca deixei ninguém tocar daquele jeito. Mas ainda era cedo demais para surtar. Eu respirei fundo, tentei ajeitar as cordas, reencaixar o cavalete. Minhas mãos tremiam mais do que o violino. A fila de apresentações foi sendo chamada, um nome após o outro. Gente subindo no palco, cantando, recebendo aplausos médios ou grandes. Eu ouvia tudo como se estivesse longe, muito longe. Quando anunciaram meu nome pela primeira vez na passagem de som, eu subi com o coração na boca. Ainda não era a apresentação valendo, mas já tinha muita gente assistindo os testes, curiosa, apontando, comentando. O palco montado na areia parecia maior do que qualquer lugar onde eu já tinha pisado. Assim que me posicionei, ouvi um burburinho crescer, celulares erguidos, gente cutucando o outro. É ele, o menino do vídeo. Demorei um segundo para entender, até ver num telão lateral, congelada, a imagem da praça de Joinville. Eu não sabia que alguém tinha feito isso. Não sabia que tinham mandado o vídeo para o pessoal da produção. Não sabia que iam passar bem na hora em que eu estava ali em cima, segurando o violino que poderia falhar a qualquer momento. Mas passaram. A gravação antiga começou. Eu desafinando, corda arrebentando, gente rindo em volta, alguém gritando piada. O público na praia reagiu como se estivesse vendo uma pegadinha ao vivo. Risos altos, gritos, assovios. Eu vi um dos jurados, Bruno Marcondes, inclinar-se para frente e rir com vontade, apontando tanto para o telão quanto para mim. O estranho objeto azul sobre a mesa parecia brilhar mais do que tudo naquele momento, como se fizesse parte da cena, como se fosse um troféu da vergonha. Ali eu quase apaguei. Senti minhas pernas falhando, um zumbido no ouvido, a visão embaçando nas laterais. A areia parecia se mover sob meus pés, o violino escorregar das minhas mãos. Eu não estava só revivendo a humilhação de Joinville. Eu estava sendo obrigado a revivê-la em dose dupla, agora com ainda mais gente, com ainda mais olhos, com ainda mais câmeras. Uma voz ecoou no microfone brincando. E agora? Será que a gente vai ver a mesma coisa de novo? Mais risos? Eu pensei em uma única saída: correr. Eu imaginei descer do palco, sair pela lateral, sumir no meio da multidão, tirar a credencial do pescoço e nunca mais voltar. Talvez arrumar um novo depósito para carregar caixa, um outro terminal para catar latinha. Qualquer coisa que não envolvesse mais ser usado como piada pública. Meus dedos afrouxaram no braço do violino. Meu peito parecia esmagado por uma mão invisível. Eu pensei na minha mãe, pensei em Chapecó, pensei na praça de Joinville, pensei em Márcia me olhando no terminal de Campina Grande e dizendo que tinha visto algo em mim. E aí veio a pergunta que partiu minha cabeça no meio: eu vou deixar eles decidirem quem eu sou? De novo? A produção abaixou o volume do vídeo e o telão congelou numa imagem minha, ajoelhado no chão, tentando juntar os pedaços do instrumento antigo.
A imagem ficou ali, estática, enquanto eu respirava no presente, com outro violino nas mãos, outro palco, outra chance. E a mesma vergonha batendo. O microfone foi religado na minha frente. Eu dei um passo em direção a ele. Minha voz não saiu. A praia inteira esperava. Senti, naquele instante, que qualquer escolha que eu fizesse ali iria me acompanhar para sempre. Se eu fugisse, eu seria, pro resto da vida, o garoto que correu diante do riso. Se eu insistisse, eu corria o risco de cair de novo, na frente de muito mais gente. E é aqui que eu olho para você que está me ouvindo agora, de verdade, sem frase feita, sem motivacional barato. Se fosse você ali em cima, com teu pior momento sendo exibido num telão gigante, todo mundo rindo, teu instrumento sabotado, tua história virando entretenimento, você desistiria ou continuaria? Porque naquele segundo, com a praia inteira esperando eu quebrar, eu precisei escolher. E eu juro, eu nunca tive tanto medo da minha própria decisão como eu tive naquele dia. Eu não sabia de onde ia tirar força, só sabia que se eu corresse, ia passar o resto da vida fugindo da mesma cena. Então, eu respirei. 1, 2, 3. Senti o cheiro de maresia entrando pelos pulmões, misturado com suor e medo. Segurei o violino com as duas mãos, como se estivesse segurando um pedaço da minha história que ninguém mais ia arrancar de mim. Cheguei mais perto do microfone. Minha voz saiu trêmula, mas saiu. Se eu acompanhar no violino quebrado, você me dá um prato de comida? A praia riu de novo, mas dessa vez eu não abaixei a cabeça. Apoiei o violino no ombro. Meus dedos se posicionaram no braço do instrumento como tinham feito 1000 vezes em salas vazias, corredores ecoando, madrugadas silenciosas. Fechei os olhos, não para fugir deles, mas para encontrar o único lugar onde ainda fazia sentido continuar. E então, eu toquei. A primeira nota de Vivaldi saiu tão limpa, tão firme, tão cheia de verdade, que eu mesmo me assustei. Não tinha chiado, não tinha corda arrebentando, não tinha tropeço. Só um som cortando o ar da praia, como se estivesse abrindo o peito de todo mundo que estava ali. O efeito foi imediato. As risadas foram cortadas no meio, como se alguém tivesse desligado um interruptor invisível. As conversas baixas morreram. Até o barulho do mar pareceu recuar um pouco. Eu segui. Segunda frase. Terceira. O arco corria seguro, obediente, como se aquela música tivesse esperando anos para sair inteira de dentro de mim. O violino, mesmo sabotado, respondia. Cada nota encontrava o lugar certo, como se estivesse escrevendo ao vivo a resposta que eu nunca tive coragem de dar a ninguém. Eu abri os olhos por um segundo, vi os jurados. Bruno Marcondes, que antes ria com gosto, agora estava com a mão parada no objeto azul sobre a mesa, os olhos fixos em mim, sem conseguir disfarçar a surpresa. Carla Figueira tinha parado de mexer no celular. Rafael Nóbrega inclinava a cabeça, seguindo a melodia com a sobrancelha franzida, como quem tenta entender como aquele som podia sair daquele garoto. Denise Prates tinha o olhar molhado, mas tentava esconder. Na plateia, os celulares continuavam erguidos, mas o riso tinha sumido dos rostos. Alguns olhavam em choque, outros apertavam os lábios como se estivessem engolindo as próprias piadas. Vi uma mulher que tinha rido alto antes, agora com a mão sobre o peito, imóvel. Eu continuei tocando. Cada trecho rápido, cada sequência de notas parecia uma resposta para cada vez que disseram que eu não servia para nada. Cada vibrato bem colocado era um não, claro, para todos aqueles que me apontaram na rua. Cada mudança de dinâmica era um murro silencioso no rosto do vídeo de Joinville. Quando terminei a primeira parte, o silêncio foi tão profundo que me deu medo. Ninguém se mexia, ninguém tossia. Ninguém brincava. A praia inteira parecia presa na mesma respiração que eu. Eu abaixei um pouco o violino, cheguei mais perto do microfone. Minha voz ainda tremia, mas agora tinha algo junto dela. Uma coragem que eu nunca tinha escutado de mim mesmo. Esse violino aqui,
Eu disse, levantando um pouco o instrumento. Era do meu pai, Jorge Almeida. O nome dele saiu da minha boca como se eu estivesse chamando alguém que já não podia mais responder. Ele morreu tentando me ensinar a tocar antes da gente ser despejado, antes de a gente perder tudo. O resto do mundo viu esse violino como lixo. Eu também quase vi, mas foi a única coisa que sobrou dele para mim. Olhei para os jurados, um por um. Então, quando vocês riram de mim e desse violino, não riram só de um instrumento quebrado. Riram da única herança que eu tenho do meu pai. Alguém na plateia murmurou "Meu Deus", bem baixinho. Eu respirei fundo, levantei o violino de novo e completei. Agora, se vocês quiserem rir mais um pouco, esperem eu terminar Vivaldi direito, porque vocês ainda não ouviram nada. Recoloquei o arco nas cordas e voltei a tocar. Dessa vez, não era só técnica, era raiva, amor, saudade, dor, tudo misturado. Cada nota carregava a mão da minha mãe catando latinha comigo. Cada passagem difícil lembrava minha cama encostada no mofo da parede. Cada mudança de ritmo era um pedaço da Praça de Joinville sendo reescrita. O público começou a mudar. Algumas pessoas que estavam gravando abaixaram os celulares, como se tivessem vergonha de ter começado a filmar, esperando um fracasso. Um garoto na primeira fila deu um passo à frente, olhos arregalados, sem acreditar no que ouvia. Um senhor, de boné e camiseta simples, deixou uma lágrima escorrer sem tentar esconder. Eu vi, de relance, Lucas e Paula mais afastados, perto de uma das laterais do palco. O sorriso tinha sumido. Eles se entreolhavam com aquela cara de quem percebeu que tinha perdido o controle da narrativa. A praia, antes arena de humilhação, virou plateia de concerto. Não porque eu fosse o melhor músico do mundo, mas porque naquele momento eu estava tocando como se não tivesse mais nada para perder. Quando a última nota soou, eu deixei que ela morresse no ar, sem pressa. O arco ainda suspenso, meu peito subindo e descendo, minhas mãos vibrando junto com a madeira. Silêncio. 1, 2, 3 segundos. E então veio o som que eu nunca tinha ouvido assim na minha vida. Um aplauso que não começou tímido. Começou grande. Veio forte de uma vez, como se todo mundo tivesse segurado até o final e de repente não conseguisse mais. Alguns se levantaram, outros assobiaram, dessa vez sem deboche. Teve gente chorando de verdade. Os jurados não tinham mais para onde pôr o rosto. Bruno, que antes arrastava o riso, agora batia a palma devagar, com um olhar que misturava vergonha e respeito. Carla limpava os olhos com os dedos. Rafael e Denise trocavam um olhar rápido, como se tivessem entendido que tinham sido parte de algo injusto demais. E eu fiquei parado no centro do palco, com o violino colado no peito, sem saber o que fazer com tanta coisa acontecendo do lado de fora e do lado de dentro ao mesmo tempo. Naquela praia, naquele dia, não foi só a música que virou a cena. Foi a forma como me vi pela primeira vez. Não como o garoto do vídeo de Joinville, não como o catador que queria ser músico, mas como alguém que, mesmo quebrado por fora, tinha algo inteiro para entregar por dentro. E isso, nem a sabotagem conseguiu impedir. Quando o som dos aplausos finalmente começou a diminuir, eu senti uma coisa estranha. Pela primeira vez na vida, eu não queria sair correndo do lugar onde eu estava. Eu queria ficar ali, gravar na memória cada rosto que agora não ria de mim, mas me olhava diferente, como se de alguma forma eu tivesse mudado alguma coisa por dentro deles também. Depois daquela apresentação, tudo aconteceu rápido. Gente que antes me evitava veio apertar minha mão. Alguns daqueles que tinham rido bem alto não tiveram coragem de chegar perto. Ficaram de longe com aquela cara de "eu não disse nada", como se o vento tivesse apagado as palavras que jogaram contra mim. Os jurados foram chamados para falar ao microfone. Bruno tentou começar com uma piada, mas foi vaiado. De verdade. A praia, que antes ria junto com ele, agora respondeu diferente. Cada vez que ele tentava suavizar o que tinha feito, o público reagia. A ficha dele caiu ali,
Na frente de todo mundo, quem tinha virado piada agora era ele. Carla, Rafael e Denise acabaram admitindo, de um jeito ou de outro, que tinham julgado antes de ouvir. Não precisava de mais. A internet fez o resto depois. Os vídeos mostravam tudo. O deboche, o telão com a humilhação antiga, a minha fala sobre meu pai, a virada com Vivaldi. Em poucos dias, os cortes rodaram o país. Aquelas risadas que pareciam seguras atrás da mesa viraram prova de crueldade. Lucas e Paula? Quem tinha sabotado pelas costas começou a ser visto de frente. Mensagens antigas, áudios, zoeiras de corredor, tudo começou a aparecer. De repente, os talentos promissores viraram os invejosos que tentaram derrubar o garoto errado. Patrocínios sumiram, convites evaporaram. O mundo não esquece fácil quando vê maldade escancarada. Márcia, por outro lado, foi chamada de tudo que sempre foi para mim. Mentora, professora, braço estendido quando ninguém oferecia nada. Ela falava pouco, mas bastava ver o jeito que me olhava nas entrevistas para entender. Ela não tinha só me ensinado música, tinha me ensinado a não acreditar tanto nas vozes que queriam me ver pequeno. Eu não fiquei rico. Não virei estrela de um dia para o outro, mas pela primeira vez eu fui tratado com respeito. Convites apareceram sim, para tocar em outros festivais, para contar minha história em projetos sociais, para participar de apresentações em centros culturais que um dia eu achei que nunca ia nem visitar. E o mais importante, naquela praia, naquele dia, eu recuperei algo que eu tinha perdido lá atrás. Naquela praça de Joinville, quando a corda arrebentou e o mundo riu de mim. Eu recuperei o direito de me olhar no espelho sem sentir vergonha de quem eu era. Se tem uma coisa que eu aprendi em tudo isso, é que o mundo é rápido para carimbar nome na nossa testa. Fracassado, coitado, sem futuro. E se a gente não tomar cuidado, começa a usar esses rótulos como se fossem nossa própria pele. Mas rótulo não é destino. Rir de alguém no chão é fácil. Difícil é ficar de pé depois que todo mundo já decidiu que você não levanta mais. Eu quase acreditei que o vídeo de Joinville era o fim da minha história. Mas Deus, a vida, o acaso, chame como quiser, me mostrou que aquilo era só um capítulo. Se você assistiu até aqui, eu quero te pedir duas coisas. Primeiro, se essa história te tocou de algum jeito, me conta nos comentários se você já foi subestimado, humilhado, ridicularizado na frente de muita gente. Eu leio de verdade. Segundo, se você quiser caminhar comigo nas próximas histórias, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, cada vez que eu trazer uma nova virada, uma nova justiça do destino, você vai estar aqui comigo. Porque no fim das contas, a única coisa que eu realmente queria era que alguém me escutasse de verdade. Hoje, eu sei que você escutou. Agora tem mais duas histórias aparecendo em sua tela. Clique para assistir agora.